Olá, boa tarde. Está no ar o Panorama Notícias desta segunda-feira, dia 13 de novembro de 2017. Olá, boa tarde. Acompanhe alguns dos destaques da edição de hoje. Motoristas de Camboriú protestam em frente à prefeitura contra decreto que retira direitos dos servidores. Parada da Diversidade é realizada na Avenida Atlântica. Equipe de handball chega de madrugada para campeonato e teve que dormir na rua. Fala Povo de hoje esteve na rua Seringueira e mostra a revolta dos moradores. E ainda uma entrevista ao vivo sobre as novas leis trabalhistas que já estão valendo. Sejam bem-vindos. E Balneário Camboriú se despediu neste final de semana do empresário Klaus Fischer, um dos pioneiros na hotelaria e gastronomia do município. Ele faleceu no sábado, aos 88 anos. Estava hospitalizado após sofrer complicações de uma cirurgia. Klaus foi o primeiro presidente da Associação dos Hotéis e Restaurantes da cidade, fundado no início da década de 70. O velório ocorreu na Câmara de Vereadores e o corpo do empresário foi enterrado no cemitério da Barra. E cerca de 200 moradores de Porto Belo deram um abraço simbólico na principal praia da cidade neste domingo. A ação foi, na verdade, um protesto contra as obras de transposição do Rio Tijucas para levar água a Bombinhas. A obra prevê a passagem da adutora próxima à faixa de areia, além da construção de um deck, fato que deve diminuir o espaço dos banhistas. O grupo Pela Praia Não sugere que a tubulação passe pela avenida, como em boa parte dos 27 quilômetros que ligam Tijucas a Bombinhas. A obra é alvo de um inquérito do Ministério Público Federal que apura a falta de transparência no processo. Amanhã vai ocorrer uma audiência pública para discutir a obra com os moradores de Porto Belo. Vai ser no Palco das Artes a partir das 7 horas da noite. A obra é tida como a solução para o problema de falta de água que atinge Bombinhas a cada temporada de verão. Olha, quase 2.000 pessoas participaram na tarde deste domingo da 5ª Parada da Diversidade de Balneário Camboriú. O evento foi realizado após uma determinação da juíza Adriana Lisboa em resposta ao pedido do promotor Rosanda Rocha, do Ministério Público. Isso porque a Prefeitura não autorizou a realização da parada. O evento começou às 14 horas com concentração na Barra Sul e a marcha iniciou por volta das 5 horas da tarde e foi escoltada pela Guarda Municipal e também pela Polícia Militar, que fechou uma faixa da Avenida Atlântica para os participantes. O trajeto terminou na Praça Almirante Tamandaré, com os participantes cantando e entoando frases que pediam respeito e tolerância. E durante o final de semana aconteceu no ginásio da Barra, em Balneário Camboriú, o Campeonato Brasileiro de Handebol em cadeiras de rodas. Vieram equipes de várias partes do país para disputar o evento. Na sexta-feira, os times começaram a chegar na cidade desde as primeiras horas do dia. Porém, durante a madrugada, uma das equipes acabou ficando de fora do alojamento e teve que dormir na rua. Ednei Adriano nos conta o que aconteceu. Evelyn, sobre essa reclamação do pessoal ter dormido do lado de fora do ginásio, digamos assim, o que você como organizadora tem a falar a respeito disso? Então, teve uma polêmica aí, né, na questão do pessoal de São Paulo, que acabou estando com o alojamento fechado, porém a gente, pela estrutura do evento e pelos funcionários também da prefeitura, a gente tem um horário, né, de funcionamento que é até às 11 horas. Aí, como tinha, além do funcionário que não estava, o pessoal da delegação do Rio de Janeiro tinha um atleta que ia chegar por volta de 2h30 da manhã, 3 horas do aeroporto de Navegantes, onde a gente, pela organização, delegou a função para a equipe do Rio ficar responsável por abrir o alojamento para as demais equipes que chegassem depois. Houve o desencontro de informações, mas no boletim informativo e toda a organização do evento a gente colocou da questão de término de fechamento de portas, né? Porque a gente precisa também, enquanto organização, fazer isso. Então, já falei com as duas equipes, eles entenderam que foi um mal entendido. A gente teve até pessoas daqui próximos da localidade que acabaram vendo a cena e a gente, como organizador, eu lido com pessoas com deficiência há pelo menos 12 anos. Então, assim, é a primeira vez que isso acontece. Então, não foi uma falha da organização do evento, foi uma falha de comunicação entre as equipes participantes que ficaram responsáveis de uma ajudar a outra. Isso gerou algum desconforto durante a competição? Assim, no começo foi desconfortável, a gente tentou até ajeitar a questão da tabela, nós como organizadores
conversamos com o pessoal da Confederação Brasileira e até adiamos um jogo deles, porque eles chegaram muito cansados, viajaram a noite inteira, mas teve atraso no ônibus deles também para chegar aqui. Então foi uma sucessão de situações que ocasionou a situação em si. Mas conseguimos contornar, pedimos novamente desculpas, que não é uma coisa que costumeiramente acontece, mas teve uma má interpretação até de quem estava do lado de fora e não está acompanhando o evento. Até eu procurei a pessoa que ligou para a TV, ligou para a rádio e falei o que ocorrido. Está esclarecida aí a situação. E na manhã de hoje, motoristas de Camboriú fizeram um protesto em frente à prefeitura. Eles são contra o decreto publicado pelo prefeito Elcio, que tira de servidores efetivos alguns direitos garantidos em lei. O decreto assinado pelo prefeito Elcio Cunha no último dia 31 anunciou cortes nas despesas da administração pelos próximos 6 meses. Entre as medidas adotadas está a redução de salários em até 20%. Do prefeito, vice-prefeito, além dos secretários e demais comissionados. O que mexeu com os funcionários foi a redução de funções gratificadas na ordem de 30% e a demissão de parte dos servidores em cargos comissionados. Uma das categorias atingidas foi a dos motoristas, que protestaram na manhã de hoje. A gente fica indignado vendo uma coisa dessa, porque eles falam em cortar, mas se cortar o salário do prefeito, que ganha 17 mil, ele vai continuar recebendo 12, 13 mil. Se cortar o do vice, que ganha 12 mil, ele vai continuar recebendo 10, 7 mil. Mas se cortar o nosso, a gente vai receber R$800 no final do mês. Aí nós temos conta para pagar, tem aluguel para pagar. Está chegando o final do ano, isso véspera de Natal. Aí o prefeito faz uma situação dessa com os motoristas. Então eu acho que ele devia olhar melhor para a gente, ter mais consideração com a parte fraca do servidor público. Alguns motoristas estão preocupados com as contas que estão vencendo e até com a falta de comida em casa. Para a gente, né, que é pai de família, sustentar uma família com 1.050, eu mesmo chego a chorar. Porque tem dia que eu não tenho nada a botar para meus filhos comer. Porque o dinheiro que eu ganhei nesse mês que passou foi 400 pila que eu fui fazer uma compra. Então é difícil, não está sendo fácil. Cortaram a minha água, eu estou com 2 talões de luz lá para pagar e vão cortar também, porque eu não tenho de onde tirar. Então eu não queria estar aqui hoje, eu queria estar trabalhando, fazendo o que a gente gosta, com responsabilidade, mas não tem como, a gente tem que reivindicar um salário decente para nós. O vereador John Lennon esteve na frente da prefeitura para se reunir com os motoristas e explicar que o decreto não passou pela Câmara, senão seria rejeitado. Nós estamos fazendo o nosso movimento político em favor da categoria e o decreto não passa pela Câmara, porque se passasse não seria aprovado. E nós estamos aqui juntamente com os motoristas e cobrando inclusive dos sindicatos dos servidores uma atuação em favor dos servidores públicos. E no dia de hoje, representando aqui a Câmara de Vereadores, estarei ao lado dos motoristas para que a gente possa conseguir sensibilizar o governo municipal em favor dessa categoria tão importante para o nosso município. Gilberto trabalha há 16 anos na prefeitura e está preocupado com o futuro dele e da família. É difícil para a gente viver com esse salário, né? Então essa aí é a minha indignação, a minha tristeza, que eu estou por dentro. Para chegar final do ano a gente não vai ter nada para dar, nem presente para dar para o filho. É triste, para um pai de família é triste. O vice-prefeito de Camboriú esteve conversando com os motoristas que estavam protestando em frente à prefeitura, mas não quis gravar com a nossa equipe. Afirmou que iria antes conversar com o prefeito, para somente após se pronunciar. Olha só, nessa madrugada teve uma tentativa de homicídio na rua 500. Um homem de 27 anos tentou matar outro a facadas, de 21, mas acabou ferindo a companheira de 31 anos. Ela teria tentado segurar a faca no momento do ataque. Veja os destaques do Giro de Notícias. Uma lancha desgovernada subiu na estrutura de um bar flutuante localizado na praia do Caixadaço, em Porto Belo, ontem à tarde. Segundo o piloto da embarcação, a alavanca que comanda a hélice do motor quebrou engatado para frente. Ele não conseguiu desligar o motor a tempo e, como estava muito próximo do bar flutuante, acabou subindo na estrutura do estabelecimento. Ninguém se feriu. Uma cegonha que transportava 11 carros bateu na mureta de proteção que divide as pistas da BR-101 em Biguaçu na sexta-feira. Na sequência, o veículo começou a pegar fogo. Os bombeiros foram chamados e controlaram as chamas. Não houveram feridos. Na sexta-feira, os bombeiros militares foram chamados até um shopping em Itajaí. Uma mulher teria se jogado de uma altura de 25 metros. Segundo informações, a vítima pulou do estacionamento para o lado externo, caindo nas docas do shopping. Ela foi levada em estado crítico para o Hospital Marieta, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
No sábado à noite, um homem colidiu um veículo contra um edifício localizado no bairro dos Pioneiros, em Balneário Camboriú. A polícia militar foi chamada e, ao chegar ao local, encontrou o homem com sinais de embriaguez. Juliano Pezzini, de 30 anos, sofreu ferimentos. Foi atendido pelos bombeiros e, na sequência, foi levado para a delegacia de polícia. Ontem, no final da tarde, o corpo de um jovem foi encontrado em uma cachoeira localizada na Estrada Geral dos Macacos, em Camboriú. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o tio da vítima relatou que o sobrinho, Daniel Alex Lopes, saiu para caminhar e conhecer o local. Mas após cerca de 2 horas, populares viram o corpo de Daniel boiando. O homem foi até o local e reconheceu a vítima. O jovem era de Xanxerê e o corpo foi recolhido pelo IML. Olha, no próximo bloco tem uma entrevista ao vivo sobre as mudanças na lei trabalhista. E ainda o Fala Povo foi até a rua Seringueira, no bairro Tabuleiro, ouvir os moradores. Nós voltamos em instantes. Panorama Notícias está de volta e olha só, em julho, né, foi aprovada a reforma trabalhista. De lá para cá foram 4 meses, entrou em vigor no último sábado, já estão valendo as novas regras, né? E a gente trouxe aqui, conosco está o advogado doutor Valdecir Teles Júnior. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Obrigada por estar conosco e esclarecer. Claro que a gente não consegue entrar em todas as mudanças, né? Mas quem sabe as principais, porque os telespectadores, todo mundo ainda tem muitas dúvidas sobre essa reforma, né? Queria começar perguntando sobre férias. Como é que fica a partir de agora? Assim, ó, as férias, elas não alteraram, né? O período aquisitivo, como você vai adquiri-las, da mesma forma. O tempo de férias é o mesmo. No entanto, o que mudou foi que agora ela pode ser parcelada em 3 vezes, que antes poderiam ser apenas 2. Né? Sendo um período de 14 dias, tá? Daí um período não inferior a 5, ou seja, poderiam ser 14, um outro período de 5 e o restante das férias numa outra oportunidade, né? Parcelando assim em 3 vezes. Certo. Tá? Casos de demissão sem ou com justa causa, né? Hoje, com justa causa, né, antes tinha direito ao FGTS, 40% e também todos os proporcionais. Como é que fica a partir de agora? Assim, ó, a demissão com justa causa não alterou, tá? Ela é a mesma forma como era antes. Concluindo, né, a sem justa causa, que é a demissão por algum problema do empregado, também não alterou também. O que alterou na demissão foi que agora pode fazer um acordo entre o funcionário e o patrão. Né? Daí o funcionário perde alguns benefícios, né, que ele reduz o valor da multa do fundo de garantia, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Se mexer no fundo de garantia. Não tem direito. Assim, quando é acordo, né? Se for a demissão com justa causa, sem justa causa, é normal, né? Sim. Como já era. Agora, sim, se for o acordo, não vai ter direito ao seguro-desemprego. Ao fundo de garantia vai ter direito a sacar um percentual, tá? E a multa, que seria a multa de rescisão, é pela metade. Tá? É essa alteração que teve. Certo. O negociado sobre o legislado. Como é que é agora? Patrão e empregado podem diretamente negociar? Não é assim, tá? Não é apenas em alguns casos que eles podem negociar entre eles. Tá. O normal seria realmente os sindicatos negociarem com os patrões, com os sindicatos dos patrões, tá? E não é sobre todos os temas também, né? Porque, por exemplo, eles não podem negociar em relação ao percentual do fundo de garantia, ou então aos dias de férias. Isso não pode ser negociado, tá? Mas, assim, algumas coisas ainda pode. Valor de salário? Valor de salário não pode para baixo do salário mínimo. Agora, acima... Ou da categoria, não vai existir um salário de categoria assim, dizendo, se o governo determinar, né? Tem um salário tal, não vai poder. O acordo vai poder alterar prevalece daí sobre isso. Também tem a questão agora da jornada, né? Antes era para trabalhadores de 8 horas, o máximo de 44 por semana, 220 no mês. A jornada de trabalho, como é que pode ficar a partir de agora? Ela permanece às 44 por semana, 200 por mês, tá? 220 por mês. No entanto, agora elas podem ser por semana, não mais por dia. Por exemplo, o trabalhador pode trabalhar 4 dias, 10 horas, e depois 4 horas na sexta-feira, ou um dia da semana. Tá? Mas estabelece um número máximo por dia, não?
Sim. 12 horas? Não, se chegar a 12, tem que ter 36 horas de intervalo. Tá? Estou falando assim da jornada das 44 horas semanais de segunda a sexta. Tá? Na jornada, por exemplo, não pode tirar o dia que a pessoa tem a folga. Ela tem que ter uma folga por semana, independente da jornada que ela está fazendo. Tá? E a alteração é essa. Certo. E também eu gostaria de perguntar sobre a questão do deslocamento, porque antes, quando a empresa fornece o deslocamento, a partir do momento que a pessoa entra no ônibus, enfim, no carro da empresa, já está contando o horário da jornada. A partir de agora? A partir de agora não, tá? Agora sim, a pessoa realmente vai efetivamente receber pelo trabalho quando realmente ela começar a trabalhar. Até inclusive, além do itinerário, né, que realmente recebia, a pessoa entrava na empresa, ia trocar de roupa, ia se arrumar para começar a trabalhar, ela também recebia esse valor. Tá? Agora não. Agora só vai realmente, ela vai, seja pegando o transporte até a empresa, chegando na empresa, trocando a roupa, só vai começar a receber pelas horas trabalhadas ou pelo dia trabalhado quando efetivamente começar a trabalhar. Olha só, isso também é uma mudança bem drástica, tá? Bem drástica. Exatamente. Eu queria perguntar sobre o salário, questão de auxílios, descanso remunerado, comissões, isso tudo antes fazia parte. E agora como é que fica? Antes fazia parte, né? Se fosse uma coisa que fosse comum da pessoa, ela refletia em todos os impostos, encargos, próprio fundo de garantia, agora não. Agora é só o salário. Tudo que é benefício, que é uma coisa a mais que a empresa vai te fornecer, seja comissão, seja essas situações, não entra mais como... A empresa não deixa de pagar. Não deixa de pagar. Não reflete mais sobre... Ela paga normalmente os valores que referente a isso, no entanto, não reflete nos encargos. FGTS, INSS, essas coisas. Né? Para a gente finalizar, doutor, rapidamente, terceirização foi regulamentada. A empresa pode me mandar embora e me contratar como PJ? Não. Ela pode, desde que seja depois de 18 meses. Um ano e meio, então, um ano e meio depois, de carência, digamos. Isso. O que mudou muito nessa situação, e na verdade, é a atividade fim da empresa. Né? Porque antes a pessoa podia terceirizar, no entanto, por exemplo, numa escola poderia terceirizar a pessoa que limpava a escola. A merendeira. Podia terceirizar esses cargos. Tá. Agora ela pode terceirizar o professor, a diretoria, a administração, que é a parte assim que realmente é a atividade fim, né? Da própria escola, ou de uma empresa, ou de uma emissora de televisão. Verdade. Doutor, obrigada por estar conosco nessa segunda-feira, tá? Acho que vai voltar ainda para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Lacerda, só lembrando nossos telespectadores, gente, 13º, férias, FGTS, esses direitos não foram mudados, eles permanecem com os trabalhadores. Mudaram alguma coisa, mas não foram excluídos, né, Lacerda? Com certeza. Carece da gente ir aprimorando isso e falando mais sobre esse assunto. Olha, alguns moradores do bairro Tabuleiro entraram em contato conosco solicitando nossa presença para mostrar as condições da rua Seringueira. Veja do que eles estão cansados. É o Fala Povo de hoje, acompanhe. Fala Povo! E o nosso Fala Povo de hoje é aqui da rua Seringueira. Os moradores entraram em contato conosco para reclamar exatamente do que você está vendo. Quando chove aqui na rua, o problema é grave. E nós vamos conversar com um representante da comunidade que vai falar sobre os problemas e as reivindicações que eles estão fazendo à prefeitura e até agora não tiveram resposta. Começa agora o Fala Povo. Paulo, conta pra gente toda a tua história aí dos moradores aqui da rua Seringueira. A gente está numa luta constante com a administração pública de Camboriú, buscando reivindicações de melhoria da nossa rua, porque o estado dela está caótica, né? Então a gente já teve desde o começo do ano e nos anos anteriores com a administração antiga, a gente já está em luta para melhorias e pavimentação dessa rua. Então esse ano, no começo do ano, a população se reuniu e fez um abaixo-assinado. Após esse abaixo-assinado que foi realizado em fevereiro desse ano, em março a gente fez uma reunião com o vice-prefeito aqui na residência de um morador, né, que é o seu Roberto, ao lado aqui da minha casa, né, e teve a presença do vice-prefeito Ramon, dois vereadores, Betinho, Vilcinho, secretários, se não me engano, Rodrigo, né, estiveram presentes, né, e nos prometeram que iam começar a mexer na situação do processo da rua, e qual a prefeitura faria um projeto para viabilizar custos para fazer a pavimentação da rua.
Em abril desse ano, dia 4 de abril, a gente teve uma reunião na Prefeitura Municipal com o secretário Claudinei Loos, com a Comissão de Moradores, o qual se prontificou novamente, né, a fazer esse projeto para viabilizar essa melhoria da rua. Após 2 meses o projeto foi entregue, dali para frente os moradores estiveram na Secretaria de Obras, falaram com o secretário Leomar, né, para ele vir na rua, resolver o problema da rua, tentar amenizar a situação precária da rua. O secretário se prontificou, mas também não compareceu. Após isso, o prefeito se comprometeu através de uma gravação de áudio no grupo do WhatsApp da nossa comissão da rua e, como não houve melhorias, a comissão agendou uma reunião com o prefeito no gabinete do prefeito em julho. Reunião essa realizada em agosto, onde novamente o prefeito Dr. Elcio se comprometeu com os moradores da rua que iria resolver esse problema. E exigiu que o subsecretário e o secretário de obras viessem na rua para verificar. Ô Paulo, e qual é o real problema da rua? O que acontece na rua que vocês tanto reivindicam além da pavimentação? O problema da rua é a drenagem pluvial, que com qualquer chuvinha que dá, alaga a rua e transforma a rua num lamaçal total, né? Então, vocês vão verificar nas imagens e fotos que a rua fica intransitável. E a previsão da prefeitura para que se resolva esse problema, já tem uma data definida? Não, até o presente momento a gente não tem nada concreto da prefeitura, só temos promessas. O nosso maior problema também é que as águas das outras ruas, da Rua Tulipa, da Rua Pau-Brasil, da Rua Macieira, desembocam toda na Rua Seringueira. A Rua Tulipa não tem, a administração anterior não conectou a tubulação pluvial à Rua Sassafrás. Então a Rua Seringueira é uma rua pequena, de extensão pequena. Então por si só ela não teria problema nenhum de alagamento, nada disso, se as águas das outras ruas não viessem desembocar na Rua Seringueira. Se até o final do ano não tiver uma posição concreta da administração pública, nós vamos ter que entrar com uma ação judicial para resolver o nosso problema. E queremos deixar registrado para todos que a comissão da Rua Seringueira e a população está disposta a fazer a pavimentação comunitária, porque a gente está ciente que a prefeitura não tem recursos para fazer todas as obras. Mas antes dessa pavimentação comunitária, a gente quer discutir com a prefeitura os valores. Porque os valores que estão no orçamento do projeto estão bem aquém do que o valor real que se pagaria para fazer a pavimentação dessa rua. E o Fala Povo de hoje vai ficando por aqui. Para entrar em contato com a nossa equipe e ela ir até o seu bairro, mostrar situações como essa aqui da Rua Seringueira, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 988-06-1390 e nós vamos até você. É isso aí, Lacerda já deu o recado, né? Quer que a gente vá na sua rua, no seu bairro, mostrar também os reclames? Manda uma mensagem no nosso WhatsApp. Agora vamos saber do esporte. Vamos lá, Dinei, conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Lacerda. Boa tarde, Ana. Final de semana teve rodada das séries A e B do Campeonato Brasileiro e é claro que nós vamos trazer todas as informações daqui a pouquinho no Panorama Esportivo. Em seguida tem panorama geral, vamos saber também a previsão do tempo. Muito mais com o Ju Pavan, hoje é comigo, hein? Então te aguardo logo mais também às 1h30. O Panorama Notícias volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.